palavra do prefeito. Às 8h22, a participação neste momento é do prefeito de Itu, Guilherme Gazola. Bom dia, prefeito, tudo bem com o senhor? Bom dia, Rosana, bom dia, Kiko, e bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Jovem Pan. Muito bem, prefeito, eu estava olhando aqui a pauta que a nossa Cida Muniz preparou. Tem muita coisa acontecendo em Itu. Eu queria que o senhor falasse primeiro do Hospital da Criança com UTI. Como é que aconteceu todo este pensamento e esse foco do governo de Itu? Bom, saúde é sempre um problema que mexe com as pessoas e mexe com a gente enquanto ser humano administrador. Nós aproveitamos uma estrutura que vinha do remanescente do hospital de campanha e fizemos ali, e ouvintes, um hospital da criança. A grande dificuldade que nós temos em toda a região são as UTIs infantis. Então, não só colocamos os mais de 10 leitos de coisa, como também mais 10 leitos de UTI infantil. E isso tudo com recurso próprio. É muito importante colocar que esse hospital é um hospital municipal, custeado com o que a gente chama de fonte 1, dinheiro da prefeitura. Então, é uma grande conquista, não só para a cidade, naturalmente para todos aqueles que usam esse serviço, mas mais do que isso, é você poder prestar um serviço que não existia na sua cidade. E isso pra gente é muito bom. Faz a diferença, né, prefeito? Olha, o senhor assumiu o primeiro mandato com uma crise hídrica sem precedentes, né? Eu queria que o senhor falasse sobre a represa do Braiaiá. O que é essa represa, onde ela está e aonde ela entra em funcionamento para que a gente não tenha problema de água em Itu? Olha, Kiko, nós estamos fazendo uma série de intervenções desde o primeiro dia que nós entramos aqui, começando pela própria criação da CIS, que é a Companhia Ituana de Saneamento. E isso demanda investimentos a curto, médio e longo prazo. E uma das conquistas da cidade, não bastasse tudo que já passávamos, uma antiga represa do Braiaiá rompeu. E nós aproveitamos essa ruptura de toda dificuldade, uma facilidade posterior, e fizemos uma nova represa. Aprofundamos ela em mais de 4 metros, quadruplicamos a capacidade de contenção de água, de reservação que existe, e fizemos um novo barramento. Mas não é só o que estamos fazendo. Nós estamos fazendo, inicia esse mês, a maior adutora que existe na história de Itu. Ela vai ter o nome de Sistema Utuguaçu. Ela é paralela a uma já existente, fomos nós também que fizemos e terminamos, e ela vai oferecer 600 litros de água a serem tratadas por segundo. É uma caixa d'água de uma casa por segundo chegando. E isso vai avançar muito no problema da água de Itu. Melhoramos muito já. As dificuldades são cada vez menores, mas ainda é um problema recorrente na cidade. Eu tenho um compromisso comigo mesmo, viu, de fazer a coisa acontecer. Prefeito, junto nessa área também há, no Rancho Grande, ocorreu a pior seca dos últimos anos, a instalação de 4 novos filtros na estação de tratamento de água. O que isso significa para a cidade de Itu? Desde 1987, os filtros existentes sequer tinham a troca do seu material filtrante. Nós não só trocamos o material filtrante dos antigos, como construímos uma nova estação de filtragem existente. Significa mais eficiência e uma coisa muito importante também, menos perdas de água. Quando você faz uma boa filtragem, você melhora a qualidade da água e diminui a perda existente. A perda, quando nós entramos, era 52%. Hoje nós estamos chegando próximo a 38%. Ainda é alto, mas reduzimos drasticamente. E os filtros significa mais capacidade. Estamos prontos para receber mais água bruta para ser tratada. Como é que está a relação? O senhor vai ter 2 relações, obviamente, em especial com o governador Tarcísio de Freitas, né? Ele é do Republicanos, o senhor é do PL, obviamente, que formam a base do governo e não tenho dúvida que os deputados do PL venham ajudar com emendas à cidade de Itu. Mas qual é a sua expectativa desta relação com o governador Tarcísio de Freitas? Muito boa. Eu sempre vejo que a democracia permite você se colocar, posicionar, mas o meu partido, como eu sempre disse, é a cidade de Itu. E eu vejo uma posição muito institucional do governador Tarcísio. As últimas demonstrações dele mostram que ele está acima de uma guerra ideológica que tanto mal faz a todos nós. Ele me parece um estadista. Nós só temos conversado, tive com o secretário de governo Kassab na segunda-feira,
eu vejo uma relação institucional muito boa. O André do Prado, que é um deputado que teve uma votação expressiva em Itu, caminha para ser o presidente da Assembleia dentro do PL, que é o meu partido. Eu vejo isso de forma muito republicana e vejo com bons olhos o governo Tarcísio que se iniciou agora. Se eu tenho convênios aqui, tem muita coisa na área de cultura. Antes de falar dela, eu queria saber a sua opinião sobre aquilo que aconteceu em Brasília, né? Que a gente ficou muito entristecido. E como Itu, e aí parte dessa pauta que eu tenho que falar com o senhor, é esse olhar para cuidar as obras de arte, os museus, né? E a gente tinha, de certa forma, no Congresso Nacional, no Supremo Federal e no Palácio do Planalto, nós tínhamos muitas obras. Uma delas, Edir Cavalcante, que foi com faca, né? Facas na tela. Como é que o senhor sente esse movimento, sendo uma pessoa que está sempre preocupada com cultura? Isso fica patente aqui na nossa pauta da Cida Muniz. Olha, Kiko, dói no coração. Você, até o seu falar, o tom da sua voz, mostra esse entristecimento em função de tudo isso. Eu acho que a arte, a cultura estão acima de qualquer ideologia. Elas são a marca de um povo, são a marca da sua história, são aquilo que nos faz pensar de forma diferente. Então, quando você ataca uma obra de arte, você se aproxima da barbárie, seja ela de esquerda ou de direita. Outro dia fazia uma comparação entre, isso é como a invasão do Capitólio. Eu não vejo isso. Eu acho que isso está mais para o Talibã, quando entrava naqueles museus e destruía tudo aquilo. E não são todos que são iguais. Eu acho que nós precisamos identificar muito isso. Nós não podemos errar a mão também nesse retorno, nessa punição a essas pessoas. Nós temos que entender que existem as pessoas que fizeram escolhas e existem as pessoas que entraram no movimento usando essas escolhas para barbárie. Com certeza. Pano de fundo, né? Foi um pano de fundo. Terrível. Olha, o senhor tem 8 milhões de reais para investimento, é um convênio com o governo do estado, né? A maior parte dela será investida na reforma do Espaço Almeida Júnior, que é um marco na memória dos ituanos. O casarão se tornará uma extensão do Museu de Arte Sacra de São Paulo e sediará também 2 museus municipais, o Museu do Arquivo Histórico Municipal, Sinésio de Sampaio Góes, e o Museu de Música Sacra e Arte Religiosa Padre Jesuíno de Monte Carmelo. Eu sempre soube, meu pai serviu o exército aí em Itu, então é uma igreja, Itu é uma cidade muito católica, né? Tem uma procissão a cada hora acontecendo aí, né? E a gente vê que esses acervos, muitas coisas estão ligadas a essas artes sacras e outras na área de cultura propriamente dito. Como é que vai acontecer tudo isso, o prefeito Guilherme Gazola? Bom, Itu é uma cidade de 1610, né? Nós não temos como não discutir a história do Brasil. A história do Brasil passa por Itu, inclusive na questão republicana. Mas mais do que isso, quando a gente fala de arte sacra, não é uma arte que você tem opção religiosa. Era o catolicismo, então, na época, trazia memória. Então, falar em arte sacra significa falar da história do Brasil. Em qualquer igreja do mundo, o senhor já viajou, a igreja católica que preservou muito ela tinha poder, né? Ela mandava também. Mas tem muita coisa que nasceu ali, escola, os movimentos da igreja era muito maior do que é hoje até. O próprio quartel de Itu era uma escola jesuíta, né? É o Colégio São Luís, que hoje está em São Paulo, era dos jesuítas. Então, e aí a igreja, ela tem uma facilidade grande que as pessoas às vezes debatem, não é à toa que existe o celibato, a igreja não tem herdeiros. É verdade. Então ela tem por obrigação cuidar do seu próprio patrimônio. E eles têm essa estrutura para isso, e são pessoas muito bem esclarecidas. A nossa parceria com a Igreja Católica aqui é muito grande na questão patrimonial. Isso é um ponto importante. Nós não podemos confundir religião com patrimônio religioso, né? A história da religião é a história do Brasil. É verdade. Olha, são 8h31. Eu estou falando com o prefeito de Itu, Guilherme Gazola, aqui na Jovem Pan Sorocaba. Existe um centro de letras e artes de Itu que foi inaugurado agora, né? O que tem nele para a gente conhecer, prefeito? Olha, o que nós fizemos foi o seguinte, eu tinha vários prédios, 4 prédios históricos em Itu, estado deplorável. Esse era um deles. Ali já foi posto de atendimento, já foi o velório municipal. Nós fizemos um restauro, é uma casa antiga. Fizemos um restauro e transferimos a biblioteca, que estava lá no antigo Espaço Almeida Júnior, que você já citou que vai ser restaurado. Sim. E fizemos um centro de estudos, um centro de disposição, de discussão cultural. É um espaço muito agradável, ali existem saraus literários, existem discussões temáticas sobre a questão histórica de Itu, tanto que ao lado dele nós também restauramos uma escola, que é a Escola Convenção de Itu, que é histórica da República, né?
Sem dúvida, e fizemos ali uma escola integral, e agora só faltava esse espaço Almeida Júnior. Então o que você citou, que é o SILA, hoje discute cultura, Kiko, e discutir cultura é discutir o futuro também, né? Com certeza, não podemos deixar a nossa memória, porque ela é aquilo que somos hoje, né? Fala muito nessa área de cultura. Olha, o senhor adaptou, não, na verdade lançou ferramentas digitais inovadoras. Itu Digital, que significa Itu Cartão Cidadão. Como é que isso aconteceu e serve para a gente usar como isso na cidade de Itu? Bom, primeiro deixar muito claro, porque eles tentam politizar algumas questões. O cartão cidadão não é uma porta de entrada, é um sistema muito grande que interliga todas as áreas de forma organizada dentro de um sistema informatizado. Facilidade para o cidadão. Nós não deixamos de atender as pessoas que numa emergência precisam do nosso serviço. Mas o que ele faz? Ele melhora a sistematização, eficiência, que a nossa obrigação é atender bem o cidadão. Quando você coloca tudo dentro de uma única rede, de um único sistema, você torna mais eficiente e melhor para o cidadão. Daí tem o Itu Gel, o Itu Digital. Hoje você pode, por exemplo, entrar com uma aprovação de uma planta sem vir na prefeitura. Passa tudo via sistema e recebe aprovação. Certidões de viabilidade, você acredita mais, mostra onde as pessoas podem investir na cidade, e isso tem sido um ganho significativo. Tanto que a Itu arrecadava, quando eu assumi em 2017, 600 milhões, nós vamos executar um orçamento esse ano de 1.200 bi, quer dizer, sem aumentar um único real de tributo. Então, isso significa eficiência administrativa. Então, gastar bem, né? Não adianta só arrecadar bem e gastar mal, gastar bem, né? Gastar bem e com transparência. Contratos colocados no portal da transparência, liberdade das pessoas saberem quanto aquilo custa, quanto tempo vai durar, se não for possível discutir com a sociedade. Eu acho que esse é a obrigação do servidor público, e eu sou um servidor público. Né? É o número 1, né? É o funcionário número 1 da cidade de Itu, né? Não dá para ser diferente. Foi escolhido 2 vezes, né? Foi reeleito prefeito de Itu e vem fazendo uma gestão muito importante, com um olhar muito técnico, né? É um bom dentista e um bom prefeito. Prefeito, eu digo o seguinte, o senhor está, nesse momento, 2 coisas na área de saúde, reinauguração de a UBS 6 e a 11, e também um plano municipal da primeira infância. Eu queria que o senhor falasse sobre isso para a gente. Bom, a UBS nós estamos reformando todas elas, sabe, que essa é mais uma que a gente vai apresentar à sociedade. Mas esse plano da primeira infância é uma coisa que eu falo com paixão. Hoje se sabe que do 0 aos 6 anos é o grande momento de se formar as características de caráter de uma criança, se formar o gostar, mostrar o mundo a ela. E este plano dita as regras necessárias para isso. As nossas creches não são mais creches para deixar a criança brincando. Elas trabalham com o cognitivo, com o conhecimento, com a informação do redor, com as sensações táteis, com a descoberta sensorial. E isso agora foi feito através de uma lei. Nós tivemos um instituto que nos ajudou muito, que é capitaneado aqui pela família Schincariol, que entrou nesse projeto. A participação da sociedade é importante e virou uma lei. Então, hoje tu tem um plano de primeira infância. Nós sabemos a importância que é cuidar desse cidadão ituano desde os 0 de idade. Nós temos que pegar no berço. Qual é a expectativa? O senhor já foram 2 anos, né? Faltam 2 anos aí desse atual mandato. O que o senhor espera desse ano para Itu? Tem alguma... O senhor podia dar um spoiler, alguma notícia que não deu para ninguém aqui em primeira mão? Enfim, eu queria saber suas expectativas, porque assim, o país pode estar crescendo mais devagar, mas ações dos prefeitos, elas fazem o número ser diferente. Elas fazem ser maior. Né? E isso também se vê na sua gestão, iniciativas que geram emprego, enfim, que mexe com a economia. O que o senhor espera desse ano para o seu mandato? Tem outras prioridades além dessas que foram colocadas? Como é que o senhor está preparando esse ano? Fora essas questões importantíssimas, nós lançamos um projeto chamado Cruzada pela Educação, que é uma reformulação de toda a maneira de ensinar. Ele é muito baseado em projetos de muito sucesso, que é o governo do Ceará, e ele investe muito na alfabetização e premia o professor alfabetização e valoriza muito os cargos de direção. Então, essa chamada Cruzada pela Educação deve apresentar os primeiros resultados
já nesse ano. Essas obras que já coloquei, por exemplo, no sistema Tuguaçu, e nós também temos um lado bom também, que nós vamos inserir Itu num contexto mundial dos grandes eventos. O Tomorrowland vem para Itu, volta a Itu em outubro, vai movimentar mais de 180 mil pessoas em 3 dias. Então nós estamos inserindo também Itu no mapa dos grandes eventos. O Tomorrowland no mundo é 30% maior do que um Rock in Rio. É verdade. Então isso é muito importante. Sorocaba vai pegar a região, porque vai dobrar a população de Itu. Então toda a região vai ganhar com isso. Então Itu é uma cidade que respira mais. Eu sei que você gosta muito também da questão cultural, e isso não é um elitismo, isso é um redescobrir. E o Tomorrowland é mais uma face disso, ainda que eu não esteja mais na idade das músicas mais animadas. Não há idade, prefeito, não há idade. No último eu fui, mas nesse eu não vou. Não, mas está convidado. Pois é. Olha, prefeito, é sempre uma alegria falar consigo, né? Vamos ver se a gente fala mais, não deixar todo o tempo que a gente deixou, de poder montar, né, mostrar para nossa região metropolitana, né, a importância de cada cidade. Itu, uma cidade turística, e que vem tendo esse cuidado, né, que por muito tempo deve ter ficado relegado a segundo plano, né? Todas essas reformas na área de arte e cultura são fundamentais. E parabéns, porque seguir o estado do Ceará, que tem números importantes, escola integral, né? E o ministro Camilo é de outro partido, não é do seu partido, mas nós temos certeza que vocês já seguiram o Ceará, porque o Ceará sempre foi bom, né? Faz 15 anos que o Ceará, 20 anos que o Ceará vem fazendo num processo. Educação é processo, gestão é processo. Às vezes ele é um pouco mais lento, um pouco mais rápido, mas também sair do processo é ruim, é pior do que tudo isso. Então, eu quero agradecer e que a gente possa em breve estar falando mais novidades de Itu. Quando tiver a Tomorrowland, o senhor entra falando de novo, ou antes disso, porque a Tomorrowland ainda acontece daqui para frente, ainda demanda um tempo para acontecer. Muito obrigado, Kiko, Rosana, todos da Jovem Pan, e o carinho especial, o convite a vocês, sempre um amigo, um parceiro da cidade, e sempre pensando como eu penso, Kiko, pensando do lado positivo. Legal. Tudo na vida tem o lado positivo, com certeza. O copo meio cheio que a gente precisa trabalhar na vida. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, prefeito Guilherme Gazola, da cidade de Itu, que falou na Jovem Pan Sorocaba agora. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você.